Esta não é apenas uma estreia para a Índia, é uma estreia na exploração lunar. Ninguém pousou com sucesso perto do Polo Sul da Lua antes. A Índia é o primeiro país do mundo a pousar uma nave espacial perto do Polo Sul da Lua. Um momento histórico para o país. O pouso suave do Chandrayaan-3 no Polo Sul da Lua marcou não apenas um salto extraordinário para a exploração espacial indiana, mas também desencadeou uma revelação que abalaria os alicerces do que a humanidade acreditava sobre o vizinho celestial mais próximo da Terra. A missão, inicialmente vista como uma continuação metódica do estudo lunar, sofreu uma reviravolta perturbadora quando seus instrumentos robóticos transmitiram uma série de leituras anômalas que desafiaram as expectativas científicas. O que deveria ser um momento de triunfo, logo se transformou em um turbilhão de especulação global, investigação científica e uma profunda sensação de desconforto. O Polo Sul lunar, por muito tempo escondido nas sombras e considerado um cemitério silencioso de crateras e gelo, tinha acabado de sussurrar segredos muito mais estranhos e obscuros do que qualquer um poderia imaginar. A princípio, a missão progrediu sem problemas. O módulo de pouso Vikram pousou com precisão clínica no terreno traiçoeiro próximo ao Polo Sul lunar. Posicionado ao lado dele, o rover pragiano começou seu lento rastreamento pelo solo alienígena, coletando amostras, analisando o regálito e transmitindo dados de volta à Terra. O que pegou os cientistas desprevenidos não foi o terreno ou a presença de gelo de água que havia sido teorizado e parcialmente confirmado em missões anteriores, mas algo muito mais elusivo e perturbador. Um conjunto de anomalias geofísicas e eletromagnéticas que sugeriam formações não naturais abaixo da superfície. Os instrumentos de bordo do módulo de pouso, especificamente aqueles projetados para medir a temperatura e a composição do subsolo, começaram a registrar picos inexplicáveis. As temperaturas em algumas regiões sombreadas eram inexplicavelmente quentes, bem acima dos níveis de congelamento esperados, comuns em crateras lunares que nunca veem a luz do Sol. Essas bolsas de calor não correspondiam à atividade geológica conhecida. Não havia sinais de decaimento radioativo, distúrbios sísmicos e nenhuma indicação de interferência solar. Em vez disso, o que os instrumentos encontraram foi algo que ninguém havia previsto. Calor semelhante ao geotérmico se infiltrando das profundezas da superfície em locais isolados específicos. Quando o veículo espacial se aproximou de um desses locais, seu radar de penetração no solo detectou uma série de vazios simétricos dispostos em padrões precisos demais para serem formados naturalmente. Os vazios enterrados sob metros de rocha e poeira lunar sugeriam a presença de câmaras ou túneis perfeitamente arqueados, lisos e contínuos em uma vasta área. A regularidade dessas estruturas subterrâneas gerou alarme imediato. Tubos de lava naturais já haviam sido teorizados na Lua antes, mas estes eram diferentes, muito consistentes geometricamente, desprovidos da variação caótica que caracteriza as formações geológicas naturais. Era como se algo ou alguém os tivesse construído. À medida que mais dados eram recebidos, o espectrômetro de nêutrons do Chandrayaan-3 detectou traços tênues de elementos raros na geologia lunar e terrestre. Especificamente, proporções isotópicas inconsistentes com a origem natural. Esses elementos pareciam estar dispostos em uma rede deliberada dentro das estruturas vazias, lembrando algum tipo de estrutura condutora de energia. O que tornou essa descoberta tão intrigante não foi apenas a presença de materiais desconhecidos, mas o fato de que eles estavam organizados em um padrão com espaçamento regular e alinhamento deliberado com as anomalias magnéticas da Lua. Em conjunto com essas descobertas, o sismômetro do Chandrayaan-3 começou a registrar pulsos rítmicos, microvibrações não atribuídas a terremotos lunares ou impactos de meteoritos. Eles eram regulares, repetindo-se a cada poucas horas com um padrão que parecia seguir uma frequência matemática distinta. Ao contrário dos tremores lunares naturais, que são esporádicos e localizados, esses pulsos eram sincronizados em grandes distâncias,
A análise mostrou que as vibrações eram mais fortes perto dos locais dos vazios subterrâneos. Os pulsos não eram apenas mecânicos, mas carregavam um componente eletromagnético modulado, algo nunca antes registrado na Lua. As implicações disso eram surpreendentes. A Lua, há muito considerada uma rocha fria e morta, estava exibindo sinais não apenas de estrutura subterrânea, mas também de alguma forma de atividade energética persistente, talvez até inteligente. A questão natural surgiu. Esses eram resquícios de uma civilização antiga, desconhecida da história humana, ou seriam algo muito mais enigmático? Algum tipo de inteligência não biológica que antecedeu a vida como é conhecida na Terra? A pura estranheza das formações, sua geometria não natural e as emissões de energia que produziam apontavam para uma tecnologia ou fenômeno totalmente além da compreensão científica atual. A comunidade científica global respondeu com uma mistura de ceticismo, urgência e admiração sem filtro. Agências de todo o mundo se esforçaram para reexaminar seus dados lunares anteriores, esperando que de alguma forma tivessem perdido pistas que o Chandrayaan-3 havia descoberto. No entanto, nada comparável jamais havia sido registrado. Até mesmo os sismógrafos da era Apollo, há muito adormecidos e em grande parte esquecidos, mostraram vagas semelhanças com os pulsos rítmicos, embora na época tenham sido descartados como falhas de instrumentos. Agora, essas leituras anteriores ganharam um novo significado. Enquanto isso, a Organização Indiana de Pesquisa Espacial, ISRO, ciente da gravidade crescente da situação, redobrou a análise de dados, mantendo silêncio público sobre o escopo total das descobertas. Vazamentos não oficiais, no entanto, pintaram um quadro mais claro. Vários relatórios internos supostamente alertavam sobre uma inteligência padronizada incorporada ao substrato lunar. Algo que parecia menos uma ruína decadente e mais um sistema ativo, ainda funcionando, ainda reagindo. O que mais intrigou os pesquisadores foi a possibilidade de que esses sistemas não estivessem apenas operacionais, mas conscientes. As especulações atingiram níveis antes impensáveis. Se a Lua abrigasse alguma forma de estrutura artificial, qual seria sua origem? Os teóricos traçaram paralelos com os muitos mitos e lendas da Terra sobre a Lua, de civilizações antigas, que acreditavam que era uma construção oca, a conspirações modernas sobre bases lunares. No entanto, apesar de todas as especulações, nenhuma conseguia se comparar à realidade preocupante apresentada pelo Chandrayaan-3. Algo estava lá embaixo e estava escondido à vista de todos há milênios. Talvez ainda mais perturbador tenha sido a descoberta de uma ressonância tênue entre as emissões eletromagnéticas da Lua e a ressonância Schumann da Terra, a frequência natural na qual a atmosfera da Terra vibra. A correlação era fraca, mas persistente, e flutuava em resposta à radiação solar. A implicação? Uma sutil troca de energia entre a Terra e a Lua que passou despercebida por toda a história humana. Se esses sinais fossem de fato deliberados, então surgiu a possibilidade de que a Lua não fosse apenas uma observadora passiva na evolução da Terra, mas uma participante silenciosa. A noção obsessiva de que a Lua poderia ser mais do que apenas um satélite pairava fortemente sobre cientistas e filósofos. Seu papel na estabilização do eixo da Terra, no controle das marés e até mesmo na formação dos primeiros ciclos biológicos. E se isso não fosse mera coincidência? E se algum projeto inteligente estivesse envolvido em sua localização, órbita ou composição? As descobertas feitas pelo Chandrayaan-3 transformaram essa questão de especulação marginal em uma investigação científica desconfortável. A Lua não era mais apenas uma relíquia da juventude caótica do sistema solar. Ela havia se tornado um ponto de interrogação que desafiava a explicação natural. A exploração posterior das anomalias do subsolo era, obviamente, limitada pelo alcance do veículo espacial e pelas restrições da missão. Mas o último lote de dados, antes do desligamento do rover para Tiangong, tinha um choque final, um aumento rítmico nos pulsos eletromagnéticos, coincidindo com um evento de erupção solar. Os pulsos não apenas se intensificaram,
como também pareceram mudar de frequência, como se reagissem ao influxo de energia solar. Isso confirmou um nível de capacidade de resposta e adaptabilidade que nenhum sistema natural deveria possuir. Era como se as estruturas abaixo do polo sul da Lua estivessem ouvindo. O Chandrayaan-3, com seu conjunto relativamente modesto de instrumentos e orçamento em comparação com gigantes globais como NASA ou ESA, havia tropeçado em um enigma cósmico de escalas sem precedentes. A descoberta, apesar de toda a sua obscuridade e ambiguidade, foi nada menos que assustadora. Ela desafiou a compreensão da humanidade sobre as leis naturais. Levantou questões perturbadoras sobre a origem e a intenção de qualquer inteligência, biológica ou artificial, envolvida e forçou o mundo científico a reconsiderar a própria definição de vida, consciência e existência no universo. As implicações mais profundas permanecem envoltas em mistério, mas uma coisa é certa. As noções românticas da humanidade sobre a Lua como uma companheira inerte e sem vida foram destruídas para sempre. O zumbido sinistro de máquinas desconhecidas, o calor anormal, os vazios geométricos e os sinais invisíveis sugerem a presença ou a memória de algo que antecede qualquer coisa conhecida. Seja uma relíquia de uma civilização cósmica antiga, uma máquina deixada para trás por razões desconhecidas, ou um fenômeno naturalmente emergente que imita a inteligência, sua existência é inegável. A Lua está observando, pulsando e possivelmente se comunicando, esperando para ser entendida. À medida que os dados do Chandrayaan-3 continuam a ser desvendados, uma realidade se torna cada vez mais clara. A Lua não é mais um objeto passivo em nosso céu noturno. Tornou-se um mistério carregado de medo, admiração e uma sensação inegável de que algo está por baixo, algo vasto, antigo e profundamente desconhecido. O que antes era apenas um satélite silencioso, agora pulsa com perguntas que não podemos ignorar. A Lua nunca foi apenas uma rocha no céu e talvez nunca estivemos realmente sozinhos.